tarde. Um abraço, minha gente, um abraço carinhoso, uma excelente semana para todo mundo. Hoje é dia de São Judas Tadeu, aquele que faz milagre na vida da gente, está com problemas impossíveis de serem resolvidos. Chame São Judas Tadeu porque ele vem e resolve os problemas, né? Intercede a Deus por nós, com certeza. Então, a São Judas, a nossa honra, a nossa alegria em saber que ele é um dos nossos protetores. Hoje estarei lá ajoelhado aos pés dele, agradecendo tanta bondade na minha vida, na vida da minha família. Bom, estamos começando então o nosso Jogar de Classe pela TV Horizonte, que você sabe vai ao ar de segunda a sexta, de 13 às 14, com reprise às 23 horas. E você pode acompanhar o Jogada de Classe pelo seu celular, sabia? Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play, tá bom? E é bem simples, baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e da nossa querida Rádio América, no seu celular, no seu computador também. Já estamos com os nossos convidados aqui, mas antes dizendo para vocês o seguinte, os clubes mineiros continuam, né, naquela situação irregular. Vamos colocar assim, irregular. Um dia ganha, um dia não ganha, um dia empata, um dia perde. Tem que ter regularidade, meus amigos. Se almejam alguma coisa, tem que ter regularidade. A gente pode até dizer que, no caso do América, por exemplo, um empate fora de casa, que o ideal seria, inegavelmente, a vitória, um empate fora de casa, e levando-se em consideração que o Atlético Goianiense está bem na fita, foi um resultado bom, mas estava perdendo de 2-0, não estava acreditando mais, o América renasceu das cinzas lá e buscou este empate, né? O Mateuzinho lá no último gol, em cima da hora. O Cruzeiro, puxa vida, não sei nem o que dizer, porque tinha que ganhar, tinha tudo para ganhar. É infinitamente melhor, pelo menos em termos de elenco, do que o Fortaleza, né? Dizer que o nosso Ceni conhecia o Cruzeiro, há muito pouco tempo que ele ficou aqui para conhecer profundamente o Cruzeiro, né? Então a gente acreditava que o técnico Abel Braga já tivesse em mente alguma coisa de diferente para mostrar diante da equipe do Fortaleza. Não mostrou muita coisa, muito pouco, tanto que esse pouco não foi suficiente para que o Cruzeiro vencesse. Esse resultado, este jogo, deixou a torcida preocupada, chateada, nervosa e o Cruzeiro ainda em situação perigosa, porque, não tem perigo, vai sair. Eu também acho que vai sair, mas perigo existe, tanto que ele está entre os 4 últimos colocados, né? E o próximo jogo, Botafogo, está todo mundo achando que o Cruzeiro vai vencer o Botafogo. Não tem uma pessoa, não, vai vencer. Calma, tem que jogar primeiro. E o Botafogo perdeu de 3 ontem, mas não é bobo, não. E vai jogar em casa, diante da sua torcida. É muito perigoso, né? Vamos com calma aí, porque o Santo é de barro. Não é isso que fala? Andorra que é de barro, né? O Santo é de barro, não. O Andorra que é de barro. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Bom, o Atlético, a gente esperava que mostrasse perder para o São Paulo lá, nada de anormal. É um grande clássico do futebol brasileiro. Agora, jogar mal é anormal. E jogou mal o Atlético, esta é que é a verdade. Eu estou certo ou estou errado? Vitor Martins, meu prezado colega, jornalista, conhecedor do futebol, conhecedor das mumunhas do futebol e lá do site Yahoo. Alegria de ter aqui, meu caro. Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde, telespectador em casa. Você está certíssimo e aproveitando a data, São Judas Tadeu vai ter muito trabalho hoje, né, Orlando? Tem Deus pedir de atleticanos e cruzeirenses, porque a situação está complicada, os dois times não jogam bem, os dois times, a colocação é real, assim, é justa dos dois times. O Atlético ainda teve um momento um pouco melhor ali no início do campeonato, que é o que sustenta o Atlético fora da zona do rebaixamento, mas já são só 6 pontos. Então o Atlético está na briga, então quarta-feira contra a Chapecoense é o jogo que o Atlético vai definir se vai ter um resto de campeonato um pouco mais calmo ou se vai entrar no tumulto igual o Cruzeiro. E o Cruzeiro que veio com oscilação não, jogando muito mal o campeonato inteiro. A oscilação foi agora ganhar esses 2 jogos do Corinthians e do São Paulo, jogando bem, coisa que o time não vinha fazendo. Criou uma expectativa na torcida, eu também esperava uma atuação melhor contra o Fortaleza e não jogou bem. E eu falo uma coisa com você com toda certeza. Se naquele momento que o Cruzeiro trouxe o Rogério Ceni, tivesse bancado o Rogério Ceni e não alguns medalhões, o Cruzeiro já estaria fora da zona do rebaixamento. E falou que entende, eu tenho que respeitar. Ruth Martins, outra vez, prazer tê-la aqui. E para você, eu vou pedir para você falar do Atlético. Essa derrota do Atlético, 2-0. É o que você disse, uma derrota, na verdade, não é tão... poderia ser esperado, né? Até se você analisar os dois times na tabela.
A questão é perder como perdeu, né? O Galo, nessas últimas rodadas, ele só jogou tão mal assim contra o Flamengo, que é um time muito superior ao São Paulo. E não vi as mudanças que o Mancini fez. O que deu certo semana passada não deu certo ontem. Na verdade, pelo contrário, né? Um time lento, um time sem nenhuma intensidade, um time que não atacou. Ele jogou totalmente no campo de defesa. Se você pegar os 90 minutos, um pouquinho mais, né, com o tempo de VAR aí e tudo, de acréscimo, na verdade, você pode tirar 15 minutos no máximo, isso assim, sendo muito otimista, para falar que o Galo atacou em algum ponto, entendeu? Péssimo, muito péssimo mesmo. Olha, Vinícius, eu vou mudar de assunto, não vou nem falar do América, depois a gente vai falar do América aqui. Vamos falar dos outros jogos, nesse conjunto de resultados que esse conjunto favoreceu os mineiros e nós não soubemos aproveitar. Verdade. Vamos lembrar, por exemplo, aí o quê? Teve o jogo, boa tarde ao pessoal Ceará de casa, e Vasco, né? Boa tarde aos colegas. Boa tarde para você também, meu caro. Boa tarde, Orlando. Exatamente, a rodada começou boa, né, para o Cruzeiro principalmente, com o Ceará empatando com o Vasco, o próprio Fluminense, que todo mundo imaginava que fosse vencer, a Chapecoense, que praticamente está rebaixada, empatou em casa, só dependia do Cruzeiro para sair da zona de rebaixamento e acabou não fazendo a parte dele. E o Atlético também, os resultados foram bons, considerando que a briga do Atlético, para mim, é contra o rebaixamento. Não dá para vislumbrar o Atlético lutando por G6, como alguns imaginavam. Hoje o Atlético está a 10 pontos do G6 e a 6 do rebaixamento, como o Vitor bem falou. A distância não são 10 pontos. Se você for olhar o que está apresentando em campo, a distância seria muito maior que 10 pontos. É maior, Sim. verdade. Só não é muito maior, Só não é verdade, maior né? pelo início que o Atlético teve, que foi bom. Mas hoje o desempenho do Atlético é comparado à turma que briga lá embaixo. Eu acho que hoje o Atlético só não joga pior que o Avaí. O restante dá para igualar com o Atlético do Cruzeiro. É totalmente. Mas o recorte, que é o recorte mais válido do campeonato, o segundo turno do Atlético, em termos de desempenho e em termos também de apresentação de futebol, é pior que o do Cruzeiro. Só que o início do campeonato, o Atlético teve um momento do campeonato que o Atlético e o Flamengo tinham 27 pontos. Deixa eu pedir aqui, pode rodar para nós aí, produção, por favor? O Atlético e São Paulo, enquanto isso a gente vai comentando daqui. Mas o porquê, Ruth, e depois o Irã, vocês ficam à vontade para comentar, o porquê que não há uma melhora, porquê que as coisas continuam acontecendo como antes. Como antes. Bom, Qual é o motivo basicamente, disso? basicamente um time sem planejamento e um time sem uma cara, né? Que troca de treinador 3 vezes por ano, que compra jogador, que busca jogador, na verdade, sem pensar em um trabalho, né? Em uma sequência de trabalho. Ele vai ficar nessa peleja. Isso aí é fato, não tem como. Agora, não sai também porque os jogadores, sinceramente, alguns jogadores, eu fico com a impressão de que eles já estão de saco cheio né? Tipo assim, de jogar no Galo. Já não deu quero prazo, mais. né? Já venceu o ciclo, já se encerrou. Só está prolongando o que não dá, né? Eu acho que existe um problema grave, assim, estrutural, relacionado à gestão, que aí não dá para aplicar somente nesse jogo, mas Sim. em todo o ano do Atlético. Mas especificamente, aliás, nos últimos 3 anos do Atlético. Porque o problema é crônico, é recorrente, né? É recorrente. Tem sido sempre a mesma história. E agora com o Wagner Mancini, mais um que chega para tentar fazer esse papel de tampão e para mim não tem a mínima condição de pegar o Atlético um trabalho a longo prazo. Com certeza. Mas falando do jogo, eu acho que não tem condições, por exemplo, do Fábio Santos hoje vestir a camisa do Atlético mais. Eu já defendi muito o Fábio Santos, acho que tem uma grande história no futebol, mas ele se mostra, para mim, um ex-jogador em atividade. Sabe o que vai acontecer Sim. com o Fábio Santos? Ano que vem vai para um clube arrumado e vai jogar bola. Eu não acho, Vitão. Eu acho. Até acho que ele estaria melhor se estivesse num clube organizado. Time bem organizado faz jogador ruim jogar Faz bem jogador, e exato. time mal organizado faz jogador bom jogar mal. Olha o Ilharão, gente. Eu acho que o Fábio Santos ainda tem Sim, a sim. capacidade de jogar, mas o time do Atlético, a defesa é uma peneira. Entra na facilidade. O jogo de ontem, em algum momento do jogo de ontem, teve a sensação que o Atlético ia vencer o jogo? Em algum Não. momento? Nenhum momento. Em nenhum Não, no momento. primeiro minuto apenas. Mas Porque no primeiro teve nenhum minuto ele momento que você começou olhava assim, nossa, o atacando, né? Atlético venceu. Acho que ninguém teve a sensação de olhar assim, nossa, foi 2-0, Exato. mas teve aquele momento ali que se faz um gol, se fizesse um gol, até que no final do primeiro tempo teve uma chegada ali com Vina, com Guga, a sensação é que o São Paulo ia virar o jogo com facilidade. São Paulo dominou o Atlético, jogou com uma facilidade em cima do Atlético, colocou o Hever de volante. Eu acho que vai ter Sabe qual a sensação que eu zagueiro, tive? imagina para volante. Verdade. Eu tive a sensação de que o Atlético é que estava com a molecada. Porque
Foram 2 Igors. Os 2 Igor. Do São Paulo, você tá falando? Do São Paulo. Igor Gomes e Igor Vinícius, né? Isso, é porque dois nomes... Igor Gomes é muito bom de bola. Anthony, gente, era uma avenida dos 2 lados. Na verdade, nenhum dos 2 laterais. O Guga também. O Guga... que abafa que é aquele, ele não pula, ele não vai, não tenta. Agora... Ele, na verdade, ele tenta, ele só não consegue. Entendeu? Bem colocado. Ele não consegue. É. Parecia o time de sub-20, o Galo, o sub-20, jogando contra o São Paulo, o profissional. Essa foi a visão que eu tive do jogo. Perfeita. Agora, o que preocupa o torcedor atleticano, eu tenho certeza absoluta disso, embora a gente às vezes publica alguma coisa aqui no meu Twitter, é Orlando Augusto 2, Twitter, tá? Meu Face é Orlando Augusto, porque eu estou sempre publicando notícias em primeira mão, inclusive, comentários. Você faz um comentário, por exemplo, da preocupação que a torcida deve estar tendo para o ano de 2020, que o presidente já falou que não vai gastar, vai fazer... Ele já falou que vai repetir em 2020 a mesma fórmula errada de 2018 e de 2019. É o escambo. Ele vai fazer a mesma coisa, que não funcionou nos dois anos anteriores, ele já avisou que vai repetir isso aí. E não tem um planejamento, porque há uma semana atrás, o Mancini, o Mancini na coletiva teve a cara de pau de falar que não tem um planejamento, não sabe. É porque ele não faz parte do planejamento. Ninguém tem um planejamento para aquele time, né? Mas é um erro, né? Você planejar um elenco sem ter o treinador definido. Exatamente. E o próprio presidente, ele deu, na coletiva que ele deu meio de supetão esses dias, ele falou que não, que o jogador tem que ser contratado, o jogador tem que saber jogar com outros técnicos. É isso aí. Meus amigos, quero falar para vocês de uma empresa espetacular, que tem 30 anos de mercado. É a Chico Sá Veículos. A Chico Sá Veículos aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Então, faça uma visita. A Chico Sá Veículos é uma loja espetacular. Você é muito bem atendido, muito bem localizada ali no Prado. O telefone é 3371-2501, 3371-2501. A primeira parcela só para daqui a 45 dias. E chega desse negócio de ficar visitando loja por loja, por loja, por loja. Quando eu indico aqui, é porque eu já fui, eu já comprei, eu estou dando o meu testemunho. Chico Sá Veículos. É tradicional, 30 anos de mercado, não é para qualquer empresa. Então, olha, hoje eu fui lá fazer uma visita ao Luiz, que é meu amigo de muitos anos, e o grupo lá. Impressionante o tanto de carro de alta qualidade que tem a Chico Sá Veículos. Então não fica andando para lá para cá, gastando gasolina, gastando tempo. Vá direto a Chico Sá Veículos, que fica na Avenida Francisco Sá. O número eu perdi. Depois você volta para mim esse texto aí, hein? 701, se não me engano. 700. 700? Ah, número redondo, 700, que é facinho, facinho. Fique aí, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta, tem muita coisa para falar para vocês. Até já!